Amém? Irmãos, existe um castigo que está no capítulo 10 de Hebreus. Isso aqui é só uma introdução, tá? É uma advertência. E o Senhor está nos falando, porque a justificação, ela é dada por Deus, mas ela pode ser tirada, tá? Está escrito no capítulo 10, verso 26 de Hebreus: porque se vivermos deliberadamente, você sabe o que significa isso, né? Você sabe que está errado e você persiste em fazer aquilo. Você sabe que aquilo desagrada o Senhor e você insiste em agir daquele jeito. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O sacrifício de Cristo nos justifica. Mas se a gente não viver em santidade, a justificação será tirada. É por isso que o Senhor diz que até aquilo que você tem, lhe será tirado. Nós temos a justiça de Cristo sobre nós. Mas a Bíblia não abre espaço para eu viver uma vida de julgo desigual com Deus. O nosso tema, dentro da lei e a graça, está justificação, santificação e salvação. Poderia colocar como outras palavras, lei, testemunho e graça. É a mesma coisa. O nosso texto base, nós começamos com Romanos. Nós vamos ler lá em Romanos capítulo 5. Amém? Mano, obrigado. Versículo 1 a 6, 8 a 11, diz assim: justificados, pois, mediante o quê? Olha só. O que nós acabamos de ler em Hebreus já nos diz quem é a fé. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Romanos capítulo 8. Sobre esse texto, o apóstolo fala no capítulo 8 agora, dizendo que nenhuma condenação há, mas condenação em quem está em Cristo. Porque quem não está em Cristo está condenado, tá? Então ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou, palavra de Deus é Espírito e vida, segundo o que está escrito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Do verso 8 ao 11 ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós pegamos esses dois textos para começar a entender justificação. Lei, a importância dela. A justificação é a ação da justiça, ou uma justiça cedida a alguém. Tá? Jeremias capítulo 23, nós vamos ver quem cedeu e quem é essa justiça. Jeremias capítulo 23, o verso 5 e o verso 6. O que diz aí? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado: Senhor, justiça nossa. Não é a nossa justiça que nos justifica, mas a justiça de Cristo, aquela que nós vimos lá, que se nós vivermos deliberadamente em pecado, nos será tirada essa justiça. Tá? Em resumo, a justiça é dada ao justo antes que ao pecador. Qual a diferença disso? Quem é justo e quem é pecador? Dentro do contexto de Hebreus, existe aquele que sabe que está errado e deseja fazer o errado. A esse a Bíblia chama de iníquo, não quer abandonar o erro. Mas existe aquele que sabe que está errado e luta para não fazer. Esse é um pecador e Deus chama de justo, porque ele luta consigo mesmo para não fazer deliberadamente aquilo que Deus disse não faça. Tem um diferencial aí, né? Esse recebe justificação, não porque ele consegue cumprir a lei à risca, mas porque ele luta para cumprir. Sendo isso a justificação resultado da justiça adquirida em Cristo. Romanos capítulo 1, verso 17. Alguns textos aqui sobre justificação. Romanos capítulo 1, verso 17. Está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se nós procurarmos saber o que é o Evangelho, nós vamos ver que o Evangelho é Cristo, ou fala de Cristo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo, ele é pecador, luta contra as suas fraquezas, mas ele vive pela fé. Deu para entender a diferença?
O justo viverá pela fé. Então, aquele que é injusto, ele não vive segundo os princípios de Deus, e ele faz isso deliberadamente, sabendo que está errado. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Deuteronômio 32, verso 4. A justificação, mostrando aí a base da justificação, no capítulo 32 de Deuteronômio, verso 4, diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são o quê? Juízos. Todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Ele é justo e é reto. Então a gente já viu que justo significa aquele que é um praticante. Ele coloca em prática. E ele é reto porque ele não se desvia daquilo que ele disse. O que ele promete, ele cumpre. O que estava escrito, ele disse para João: façamos assim, João, para que se cumpra o que está escrito. Reto. Nem para a direita, nem para a esquerda. Jó 37, 23. Jó 37, 23. Está escrito: ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo ou os caminhos, como acabamos de ler. E a plenitude da justiça. E é por isso que os homens o temem. Ele não olha para aqueles que se julgam sábios ou acham que estão certos, mesmo quando a Bíblia está dizendo: não faça isso. Certo? Justificação é o ato de justificar, de explicar a razão ou motivo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Aquilo que se usa, justificação, aquilo que se usa para dar essa explicação. Uma razão, um motivo. Justificativa, por meio de testemunho. Deus justifica a gente pelo testemunho que Ele deu, não o testemunho que nós damos. Entretanto, Ele diz: este é o caminho, esta é a forma de viver. Vinde a mim. Andai como eu ando. Sede santo como eu sou santo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Ele espera que a gente seja a sua imagem, como no princípio Adão e Eva foram criados. A justiça de Deus é o que atesta o cumprimento das suas promessas. Mateus capítulo 10, verso 28, do 32 e 39. Mateus capítulo 10. Nós falamos um pouco de justificação. A justificação, ela pode ser tirada? Sim. Se eu viver o quê? Deliberadamente em pecado. Se eu procurar não colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, faça desse jeito. A justificação, ela pode ser tirada. E qual é o problema? Por que ela pode ser tirada? Por que a justificação pode ser tirada? Apartai-vos de mim, diz o Senhor, porque praticais a iniquidade. Percebeu aí? Não queriam santificar-se, não queriam se separar do mundo, seguiam os seus próprios pensamentos, eram sábios aos seus próprios olhos. A Bíblia está dizendo: não faça isso. E ele diz o quê? Ah, Senhor, tu sabes que eu sou fraco.
Deus sabe que nós somos fracos, mas Ele conhece a capacidade de cada um. Ele sabe quando nós não suportamos e quando nós fazemos isso justamente por falta de respeito e temor. Mateus capítulo 10, verso 28, vai falar agora um pouco de santificação. Santificação é o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou propósito religioso, ou torna essa pessoa sagrado ou consagrado. Todos nós fomos chamados, sim ou não? Fomos chamados para quê? Para que é que nós fomos chamados? Não é para testemunhar Cristo ao mundo? O que nós falamos tem honrado o Senhor? Aquilo que temos feito tem honrado ao Senhor? Como temos praticado a palavra de Deus, verdadeiramente é para a glória e honra do Senhor? Santificação é um processo que tem etapas. Ele tocou no meu coração. Ele me chamou. E Ele colocou no meu coração que era necessário eu fazer uma aliança com Ele. E eu prometi a Ele que eu só iria me separar pela morte. E a partir desse momento, eu iria pautar a minha vida mediante os princípios que Ele me ensinou. Eu prometi isso bem aqui. Eu prometi que nenhum outro teria no meu coração algum valor, senão Ele. Que nada nesta vida ocuparia mais o espaço dele. Eu fiz essa promessa bem aqui para Ele. E quando eu falei isso, Ele me deu a sua justificação. Colocou sobre mim a sua justiça. Para eu viver deliberadamente como vivia antes? Não. Agora Ele fala para a prostituta, vai e não faça mais. Santificação, um processo. Deus tira os demônios que você tem, que te usavam e te jogavam no mundo. E te diz, vai, a tua casa está limpa. Cuidado para que esse demônio não volte. Porque se ele voltar, o seu estado vai ser pior do que quando você entrou nesse tanque batismal. Processo, santificação, um processo pelo qual se separa algo ou alguém chamado para servir a Cristo. Mateus capítulo 10, verso 28 diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. No verso 32 ele diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, pelo seu mau testemunho, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Vamos pensar aqui no julgamento. Vamos colocar no propósito da Trindade. Jesus, o que você acha do Nix? Condenado. Senhor, mas eu tinha a tua justificação. Não vos conheço, nunca me deste o teu coração. Vamos prestar conta com Deus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim.
Está escrito. Quem acha a sua vida, perdê-la. E quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Mateus capítulo 6. Diz o Senhor. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, vestir, comer, todas elas, todas as tuas necessidades, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque basta o mal a cada dia. Esse é o chamado. Buscai-me em primeiro lugar. A santidade verdadeira só virá quando você dedicar sua vida completamente a Deus. Qual é o nosso tempo? Tempos trabalhosos. Não temos tempo para ler, não temos tempo para estudar. Acordamos com pressa, chegamos extremamente cansados. E aquele relacionamento que nós tínhamos que ter com Deus, a gente tem deixado de lado. Mas sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Não pode ser humano nenhum permanecer de pé sem relacionamento com Deus. Isaías capítulo 1. O Senhor condena o culto hipócrita, o que muitas vezes a gente tem feito. Isaías capítulo 1, verso 10. Até o 17 diz o Senhor. Condenado o culto hipócrita, ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a fazer ofertas vãs. A oração é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, quando ora, escondo de vós os olhos, não vos dou a bênção. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o que é mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleitei a causa das viúvas. No capítulo 29, era o que estava acontecendo. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Como naquele tempo nós não somos diferentes. Como naquele tempo o povo estava sendo conquistado. E não é diferente. É só olhar para a igreja. Tem entrado 200 e saído 201. As igrejas estão assim. Teve uma pandemia e pela graça de Deus, eu acho que essa igreja aqui, do território aqui, eu acho que deve ser a que mais tem membros nesse momento, frequentando.
29, verso 9 a 16 diz assim: Estatelai-vos, e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cego. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o Espírito com E minúsculo pensamento. De profundo sono. Nós estamos à porta da volta de Cristo. As perseguições estão há pouco tempo para acontecer. As doenças, elas estão cada vez mais aumentando. A liberdade está começando a ser tirada com lockdowns e outros decretos. E o povo está dormindo. Está calado. Não consegue enxergar o tempo que está vivendo e o que está acontecendo ao seu redor. O espírito de sono. E fechou os vossos olhos. Olha aí a consequência, que são os profetas. Por que estão dormindo? Porque deixaram de atender a orientação dos profetas, da palavra de Deus. E vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Temos lido a Bíblia, e temos lido, e quando se cita um texto, às vezes o irmão já sabe de cor e salteado até onde coloca a vírgula, mas não consegue entender. Conhece a história, conhece os personagens, mas não compreende a mensagem. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, e dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque está fechado, está selado. Então se dá esse livro a outro que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos humanos, que o fazem como se fossem máquinas. Entramos aqui, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Senta-se, canta-se e vai embora para casa. Terminou o sábado, passa-se a semana e tudo novamente é feito, da mesma forma, sem mudança de comportamento, sem mudança de pensamento, sem mudança de atitude. Nós não estamos assim, irmãos? Estamos assim. Felizmente nós estamos assim. Mas o que é nos exigido é o quê? Santificação. E o que Deus pede todo o tempo para a gente? Provérbios 23, 26. Qual é o pedido do Senhor? O que Deus quer de você? Ele quer que você não fale com o dízimo, Ele quer que você não fale com ofertas, Ele quer que você não deixe de vir à igreja, Ele quer que você seja um bom departamental. Essas coisas são consequências de uma coisa. Provérbios 23, 26. Está escrito. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem nos meus caminhos, nos meus juízos, nos meus mandamentos, na minha justiça. Deuteronômio 10, nós lemos durante a lição. E olha o que ele diz a partir do verso 12. Deuteronômio 10. A partir do verso 12 diz ele, até o 21. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti?
Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais, para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Se ele jogou de lá Satanás e os seus anjos, por que nós poderíamos entrar agindo do mesmo jeito? Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que fez essas coisas grandes e temíveis, coisas que os teus olhos têm visto. No capítulo 11 desse livro que nós estamos estudando, diz assim o verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ele não diz só no sábado, ele diz todos os dias. O sábado é um ensino de como eu tenho que viver durante a semana. Então vamos replicar o que a gente faz. Na segunda-feira a gente assiste novela. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Sexta-feira à noite, desliga a televisão. É ou não é hipocrisia? Durante toda a semana a gente vive uma vida totalmente fora da realidade que a gente vive no sábado. E o que é que ele pede para a gente? Que a gente viva durante todos os outros dias o que a gente vive no sábado. Não está pedindo mais que isso. Não está pedindo mais que isso. 8. Verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos diriges. Ele está dizendo que se a gente guardar, a gente vai ter força. Se a gente não procurar guardar, a gente vai ter força? Não. Quando as tribulações elas vierem com mais força, mais ímpeto, nós vamos abandoná-lo. Nós vamos negá-lo. É isso que ele está dizendo. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. O que nós vamos possuir não é como a terra ou a qualquer coisa que tem no mundo. É algo que nós não temos como imaginar. Nós podemos assim talvez colocar na mente como seria o Éden. Só que o que ele preparou é muito melhor do que o Éden. Né? Então não é como o Egito aqui, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis com uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas.
está falando de água no sentido líquido. Ele está falando de água no sentido de conhecimento. A chuva temporã trouxe para aqueles apóstolos conhecimento tão vasto que eles não tinham medo de dedicar a sua própria vida para defender quem era Cristo. E a chuva seródia no nosso tempo vai nos dar coragem para fazer não só o que eles fizeram, mas muito mais. Água, ensino. Nós falamos aqui de santificação. Agora vamos para a salvação. Salvar do mal. Olha a salvação. Salvar do perigo. Salvar de uma situação desagradável. Você não tinha nada, você não tinha o dinheiro do ônibus. E aparece uma pessoa e te dá um dinheiro ali para você fazer. Salvação. Ah, mas não é a salvação de Deus. Não é a salvação. Alguém iria lhe agredir e chega uma pessoa e lhe defende. Salvação. Você iria ser roubado, acontece muito isso. E às vezes uma pessoa atenta, olha e diz, entra para cá, senhora. Entra aqui, fecha o portão, vagabundo. Perdi essa daí. Salvação. Você vai atravessar uma rua, o cara freia mesmo bruscamente. Mas não lhe bate. Salvação. Mas também tem um sentido espiritual. Salvação significa liberdade espiritual. Você já não está mais preso naqueles sentimentos. Guardar ódio de uma pessoa, você não está liberto. Você continua escravo. Ter raiva de alguém, você continua escravo. Não é liberto. Porque a liberdade, ela não te faz ter raiva de uma pessoa que te maltrata. Pelo contrário, ela te entristece de ver que aquela pessoa está naquela condição. Salvação. E essa salvação, ela é eterna. E é pela fé. Se Cristo verdadeiramente te libertar. Não é assim que está escrito? Se meus pensamentos continuam os mesmos pensamentos de antigamente, não estou sendo salvo. Mas se os meus pensamentos estão sendo mudados, mediante o relacionamento de santificação com Deus, então eu posso ter a certeza de que eu verei face a face o nosso Deus. Mateus capítulo 1, verso 21, fala um pouco de salvação. Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: Ele dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de quê? No original significa dizer aquele que salva. Dará à luz àquele que salva. Jesus. Porque ele salvará o seu povo. Do quê? Dos pecados. É ele que nos impede de cometer certos pecados. Às vezes nós nos aborrecemos no âmbito familiar e passa pela nossa cabeça um monte de porcaria. Mas aí vem um temor de Deus e a gente toma uma decisão que muitas das vezes não é o que nós queremos. Não é o que agrada o nosso coração. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É ele que nos salva diariamente dos nossos pecados. 2 Coríntios, Atos capítulo 13, 47, fala dele também. Atos 13, 47. Amém? Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz do quê?
a fim de que sejas para a salvação. Até quando? Qual foi a missão que Deus deixou para a gente? E a confirmação dessa última parte? Hein? Salvação até os confins da... Ele disse assim, ei, vai e prega esse evangelho. A quem? A minha família. Só aqueles que me recebem bem. Quer ouçam ou não ouçam, pregue. Se voltem contra você, ofendem você ou não, pregue. É isso que está escrito. E aí fica a promessa. E eu estarei com vocês até a consumação do século. Justificar? Justificação. Então a pregação eu posso entender que é uma forma de eu ser santificado. Porque quando você vai pregar, você recebe coisas que você não quer, você ouve coisas que você não quer ouvir. E você aprende a ter paciência. Com essa experiência, você tem a esperança. E você persevera. Vou entregar um panfleto, aí não tem ninguém, eu jogo lá na carta de correio do cara, que é para ele não saber. Quando passa na frente de uma casa, eu escolhi aquela casa que o fulano bateu, não tinha ninguém, que é para mim chegar lá, não tinha ninguém, eu já fui lá. Misericórdia para a gente, irmão. Salvação é um termo que se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 10. Procure aí, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 10, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desta tabernáculo se desfizer, ou seja, se o nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando ou desejando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial, daquele corpo celestial incorruptível. Desejamos isso. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. A palavra vestidos aí, roupa finíssima, são os atos de justiça dos santos. Se não anda assim, está nu, é pobre, miserável e cego. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, nos dando o seu Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, não é isso? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, que quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Assim está escrito. Apocalipse, para terminar, tem só uma leitura aqui depois. Diz assim, capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou na justiça de Cristo, para que lhes assista o direito à árvore da vida
e entrem na cidade pelas portas. Fora dela irão ficar aqueles que ouvem, mas não querem fazer, cães, os feiticeiros, aqueles que falam com espíritos, os impuros, aqueles que amam o desejo da carne, os assassinos, que usam o seu poder da palavra e outras coisas para tirar a vida de alguém, os idólatras, que amam mais os prazeres da vida do que o próprio Deus, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para verificar, para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. No verso 20, ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. No texto de hoje da lição, na página 89, nós lemos uma colocação que o Espírito de Profecia faz a respeito do tema que diz: não por causa da sua justiça, não por causa da nossa justiça, Deus nos dá a salvação. Nós não merecemos salvação. Então ela está escrito aqui assim: o que é justificação pela fé? O Espírito de Profecia fala: é a atuação de Deus, abatendo até o pó a glória do homem, e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Só há um meio do homem saber encontrar a sua insignificância: é praticando os mandamentos de Deus. Tente pô-los em prática e você vai ver que você não vai se manter em pé. E é assim que a gente busca o Senhor e Ele nos reveste com a sua justiça. O próximo tema está escrito: escolham a vida. Nesse texto a gente conhece o paralelo: eu vos ofereço a vida e a morte. O próximo tema é escolha a vida. Amém? Senhor, muito obrigado, Criador, por nos permitir ler a Tua palavra. Acredito que todos que aqui estão presentes, Senhor, ouviram e reconhecem e conhecem a Tua palavra perfeitamente. Conforme os Teus pensamentos, a Tua onisciência, a Tua presença, nos julga, Senhor, e nos ajuda a nos mantermos de pé, a permanecermos fortes, Senhor, para que possamos receber as provações que vêm pela frente e não negar o Teu nome. Guarda o nosso coração, guarda as nossas palavras, para não pecarmos contra Ti. Senhor, também Te pedimos, Senhor, e os irmãos concordam nisso, que o Senhor visite a irmã Marilene, a Natasha, o irmão Francisco e todos aqueles outros, Senhor, que aqui não estiveram conosco. Manda os Teus anjos, Senhor, dá-lhes a cura, não só física, Senhor, mas espiritual, para que eles possam estar conosco, Senhor, adorando em espírito e verdade nos dias que nos reunimos nesta casa. É o que nós Te pedimos, Senhor. Amém.